Toda mulher carrega uma medicina e toda história um chamado. Hoje, a voz que se junta à nossa teia é ela, que é guardiã do Roman Ashram, que é mãe, que é psicoterapeuta, é especializada em renascimento, em Vedanta, é ela que cuida de muitas pessoas. Seja muito bem-vinda, Alessandra Junqueira. Obrigada, Isa. Tô emocionada aqui com esse primeiro podcast, né? É uma honra poder estar aqui com você, inaugurando isso. E eu gostaria de cantar um mantra de abertura, pode ser? Sim, Tá, então. agradeço. Eu senti de cantar 2 mantras, um para abertura dos nossos caminhos, é um mantra que traz a qualidade de sorte, de auspiciosidade, Uhum. né. E um outro para Saraswati, que é a deusa da sabedoria, para trazer muita força de discernimento, é uma deusa muito sábia. Uhum. Então vou lá, tá. Isso. Gajananam bhutaganadisevitam Kapita Palasarabhakshakam Umasutam Shokavinashakaranam Namami Vigneshwara Pada Pankajam Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishami Siddhir Bhavatu Me Sada. Que as Uhum. deidades nos abençoem. Hum. Que lindo! Muito obrigada por essa bênção, Alê. Sim. É para mim é uma honra ter você aqui, que você é uma mulher, além de ser um exemplo e uma inspiração de mulher medicina para mim, assim, eh, eu acho que você faz parte dessa minha jornada, assim, sabe. Então eu Uhum. sou muito grata por você estar aqui e, principalmente porque você representa para mim a mulher medicina que manifesta os seus sonhos. Quero saber, conta pra gente. Hoje a gente sabe, eu sei, né, te vejo, assim, você é uma mulher que cuida, né, de muitas pessoas, recebe muitas pessoas no Romã, né. Eh, mas sempre foi assim? Onde começou, né, esse chamado mesmo pra você, esse chamado da alma, né, de estar a serviço mesmo, né, assim, de estar ocupando esse lugar de cuidar de muitas pessoas, né, nessa jornada do autoconhecimento. Como que foi a sua trajetória até aqui? Sim, vou contar. Minha jornada ela começou muito cedo, né, com 15 anos, por exemplo, eu já tinha uma ligação forte com a espiritualidade. Então eu me lembro que eu ia para as minhas férias no Guarujá, né, as férias de família, e eu levava para ler Allan Kardec, que é um livro dos Olha. espíritos, né, Ah. porque algo em mim pulsou muito cedo, para buscar um sentido, Uhum. né. E aí a minha vida percorreu um caminho normal, vamos dizer assim, eu fiz uma faculdade que na ocasião estava muito conectada com a natureza, e caminhei, tive meus 3 filhos, e Uhum. aí chegou num momento que na antroposofia a gente chama do quinto setênio, Uhum. que é um setênio que fala assim, que chama, que te chacoalha assim, para o teu propósito, assim, é agora que você vai olhar para isso. Sim. E aí eu já tinha dentro de mim que eu gostava muito de trabalhar com as pessoas, eu tinha, vamos falar, uma habilidade, assim, Uhum. de lidar com as pessoas. Eh, a parte maternal era algo também que fluía muito bem na minha vida, assim, eu conseguia me doar, conseguia, Hum. eh atuar muito com os meus filhos, né, assim. E e aí nesse setênio eu resolvi, fazer uma transição de carreira, né, resolvi Uhum. abraçar esse meu lado, terapêutico, vamos dizer assim, né, que, daí eu fui estudar psicologia, Uhum. e aí eu fui estudar todas as terapias, assim, que no momento fazia sentido para mim, como reiki, massagem, que me aproximasse das pessoas, né, Uhum. de um lugar, vamos falar assim, que eu pudesse levar esse dom, né, que hoje a gente Uhum. fala que é uma medicina,
para outras pessoas que não fossem mais a minha família, assim, né, Sim. meu eixo familiar. E então eu falo que foi um momento muito marcante, assim, Sim. né, e que em que eu realmente vim assumir esse lugar, assim, né. Uhum. E aí então, de lá para cá eu fui desenvolvendo, né, assim, quando a gente abre um portal, que é um portal de conexão com a alma, no caso eu fui estudar massagem, falei assim: "Ah, vou fazer uma massagem, deixar a pessoa relaxada". E quando eu tocava uma pessoa, eu estava tocando a história dela, Uhum. né, então, e isso me impulsionou, eu falei assim: "Nossa, eu quero conhecer mais a fundo, eu quero poder, adentrar mais nesse conhecimento", né, então e eu digo assim que isso é a história de uma vida, né, acho que a minha vida toda é uma vida de aprendizado, assim, de conexão, de poder me desenvolver, né. Sim. E como que porque hoje você é a guardiã, né, do Romã, né, que é esse espaço que recebe muitas pessoas, né, um espaço que acontece retiros de autoconhecimento. Mas como foi para você chegar, né, assim, até a manifestação desse espaço? Então você começou lá, né, atendendo pessoas de forma individual, imagino que num lugar mais simples, né. Como foi sair desse lugar de um atendimento mais individual para materializar um espaço tão grande, né, que recebe tantas pessoas, assim? Sim. Então eu fiquei durante muito tempo na clínica, e durante esse percurso, de desenvolvimento pessoal, eu frequentei lugares que em grupo, Hum. né, assim, retiros ou dinâmicas, vivências. E aí muito cedo eu percebi a potência que é quando nós nos juntamos, quando a gente Aham. trabalha no coletivo, né. E tem, assim, essa questão muito da era de aquário, né, uma necessidade, assim, da gente se expandir, a gente ir além daquilo que é conhecido, né, então Sim. sempre tive essa, vamos falar assim, uma Uhum. ousadia, uma coragem, isso está muito na no meus elementos, assim, eu tenho ar, mas eu tenho muito fogo também, né, esse Sim. fogo, ele me oferece uma coragem. E aí numa dessas vivências que eu frequentei, eu participei de uma dinâmica que tocou muito a minha alma, assim, que, assim, fez um processo de expansão, assim, dentro de mim tão grandioso, assim, como se fosse revelado para mim o que eu sou, a minha natureza, né. Uhum. Porque às vezes a gente está conectado com essa personagem, essa figura que ela tem, várias questões, várias, essa identificação com uma personagem, né. Uhum. E aí quando, nesse processo, né, de busca, se abriu para mim, assim, o que é a minha natureza, eu senti tanta gratidão, assim, de poder ter esse momento meu, assim, de uau, de expansão, de me perceber o quão divino a gente é, que naquele momento eu falei assim: "Nossa, eu quero que muitas pessoas, que o máximo de pessoas possam também ter essa oportunidade de vivenciar algo profundo, de Aham. vivenciar um processo que possa, assim, mudar a vida delas, né, que elas possam, assim, estar num lugar, assim, de quem elas são realmente, né, Sim. como se limpasse um pouco o que eu não sou, tirasse os véus daquilo que a gente acha que a gente é, né, Sim. removesse o desconhecido e abrisse para reconhecer, assim, a magia da vida, né, o que a gente é realmente, Sim. né. É quando expande, transborda, né, aí dá vontade de Isso, compartilhar, né. isso. E essa experiência que você teve foi alguma vivência específica? Foi a respiração? Foi um retiro, né, e dentro desse retiro tinha uma respiração que nada mais é como um pranayama, uma respiração consciente, que vem lá dos yogis, né, e sistematizada, e que me proporcionou isso. Aham. E daí, eu fui estudar essa técnica e durante, esse processo, eu já vislumbrava, me via, assim, no em meditação, assim, eu fechava os olhos e me via, assim, num espaço, com as pessoas, com a natureza. Então, era como se essa informação ela já habitava o plano espiritual, né. Aham. E eu precisava só, assim, alinhar o meu coração com o coração de Deus, do divino, assim, para que eu pudesse trazer essa manifestação, né, ser um canal de manifestar daquilo que era importante para aquilo da minha missão e para a missão e para as pessoas, né, Sim. assim,
ao que a terra, ao que gostaria de se Precisava. manifestar, né. Uhum. E aí, então, foi que eu já tinha isso dentro do meu coração, assim, e não tinha conflitos, assim, porque quando a gente tá ligada com o nosso sonho sagrado, quando a gente pensa, a gente não tem nada que impeça, assim: "Ai, nossa, eu não vou ter dinheiro. Ai, eu tenho um filho pequeno", assim, nada, não tem nenhuma questão, assim, interferência, porque simplesmente se abre, né. Sim. E aí foi exatamente isso, porque quando eu decidi isso, né, quando eu vi isso se manifestado, eu Aham. olhe eu era uma meditação que eu chorava, assim, né, como se meu corpo já demonstrasse que isso é real, Que era verdade, né. é uma verdade, Aham. fato, que estava muito conectado com o meu coração. E daí na sequência, foi uma história muito bonita que eu não sei se cabe nesse podcast, mas depois a gente pode fazer um outro, né, que chegou à terra, né, porque eu imaginava que tinha que ser na natureza, um lugar que as pessoas pudessem estar em contato com os ciclos da vida, né, que pudessem se nutrir só estando com as plantas, só pisando na terra, só fazendo o aterramento, né. Aham. E então isso para mim era fundamental, né. Aham. E logo na sequência chegou essa terra, né, num lugar, assim, que é numa cidade que é voltada pra cura, que é a Água de São Pedro, né, que já tem uma egrégora, assim, por si só uma medicina, que são as águas. E aí as coisas foram chegando de uma forma Uhum. muito orgânica, né, então, assim, hoje o Roma tem 10 anos, mas a gente começou muito simples, né, com coisas muito pontuais e fomos sentindo o que que era importante fazer, o que que era que aquela terra queria, né, e Uhum. para a gente estar aqui hoje, assim, trazendo um pouco mais. Sim, nossa, é muita inspiração. Toda vez que eu ouço a história, ela sempre me emociona, assim, porque de fato é a gente conseguir se conectar intuitivamente, né, com os nossos sonhos e saber que é possível materializar eles, assim, né. Porque eu já ouvi essa história, mas eu queria muito que você contasse, porque ela é muito inspiradora realmente, assim. Da gente sentir que quando tem algo que tem verdade, né, as coisas vão fluindo, né, assim, é isso, eu não vou ter um dinheiro para comprar uma terra, mas parece que as coisas vão se ajustando, né, pra gente ver que são infinitas possibilidades, né, pra gente confiar nos nossos sonhos, né. Porque o divino quer, Sim. né, tem muitas forças favoráveis para fluir, né. A nossa mente que bloqueia, né, esse fluir, mas quando a gente se conecta com o coração, com essa verdade maior, né. É, a gente vai diluindo os medos, os receios, Sim. né. E uma coisa que eu queria reforçar, assim, que eu acho interessante contar também, é que quando a gente decide dar o nosso sim, parece que tem um campo também que está dizendo sim. Então eu tive a bênção, né, assim, de ter pessoas fundamentais para que isso acontecesse, né, assim. A minha mãe é uma que, né, que ela me apoiou desde sempre, assim, ela sentiu no coração dela essa verdade, então ela foi uma Uhum. grande apoiadora, assim, né. Os meus filhos também sentiram dentro deles que era esse sim, porque é como se, de alguma maneira, eles também entendessem que aquilo precisava ser soltado para o mundo, né, que eles também precisariam, assim, estar nesse lugar da doação, Aham. né, e assim, porque a casa era deles, mas também era um espaço. A mãe já não tinha mais todo o tempo disponível, era uma mãe que Sim. precisava, ter muitas funções, né, então e além da minha família, assim, né, que me ajudou, eh, chegaram pessoas, né, que isso Uhum. eu acho fantástico, porque assim, foi muito, assim, dedicação para que isso Sim. acontecesse. Mas eu tive muito apoio também de pessoas, assim, de outros profissionais que também sentiram um chamado, que vieram de São Paulo, que vieram de outros lugares e que quiseram trazer a medicina deles para cá, né. Ai. E aí a gente se junta, Uniu forças e pra sim. se junta assim: "Ah, você também tem esse sonho?" "Sim, sim, então vamos fazer algo junto, vamos, né, somar, né." Sim. Que isso é tão legal do romã, né, que você tem vários parceiros, cada um traz ali a sua medicina, né, Sim, e aí por isso que é tão potente, assim, né. é. E você falou dos seus filhos, né, você é uma mulher medicina que teve 3 filhos homens, né, e com essa jornada aí de junto da maternidade também tá encontrando, né, assim, o chamado da sua alma, assim, né. Como foi pra você esse processo, assim, né, tanto da maternidade, linkado com essa abertura de caminhos, assim, do seu chamado, né, assim,
Como foi criar 3 meninos homens? Conta pra gente, Alê. Esse lugar, assim, fui escolhida, né, para ser mãe de 3 homens, assim, quando eu já me dei por gente, eu já estava grávida, né, assim, o primeiro eu engravidei muito rápido, engravidei muito cedo, né, assim, Aham. e a maternidade, ela foi muito fluida para mim, assim, Uhum. né, eu tinha uma habilidade em gestar, em amamentar, assim, era algo que acontecia que acontecia, assim, muito prazeroso, assim, Aham. né, e eu acho que talvez seja um dos meus dons, assim, uma das minhas medicinas seja a maternagem. Hoje eu não materno tanto os meus filhos, mas materno os meus netos, os meus clientes, né, Sim. assim, eu acho que eu tenho O essa arquétipo sensibilidade. da mãe ali super forte, né. Super. E assim, foi bem desafiador, assim, esse aspecto, porque, eu venho de uma geração que as mulheres, para elas serem reconhecidas, Uhum. elas têm que ser bem-sucedidas, né. Uhum. Então é um lugar, assim, da mulher guerreira, que tem que conquistar, que tem que ir pra vida. Então eu fiz isso junto com a Aham. maternidade, né. Então, assim, eu sinto que, assim, em algum momento isso ficou, assim, prejudicado, né, assim, eu tive que deixar meus filhos com babá, em alguns momentos eles adoeceram, ficaram muito na tela, coisas que hoje eu falo assim: "Puxa vida, eu poderia eh, ter curtido mais", né, Aham. mas naquele momento eu achava que eu tinha que fazer conquistas, que eu tinha que viajar, eu estava muito ligada com esse Aham. lugar, assim, da mulher que é guerreira, que é conquista, né. Aham. Então, hoje com a sabedoria, né, a gente vê que eu vejo que eu poderia ter, poderia, assim, equilibrar um pouco mais isso, né. Uhum. Mas eu brinco com vocês, assim, né, com a minha família, que eles sobreviveram. Sim. Fizeram, a gente fez, assim, acho que eles conseguiram entender essa adaptação, assim, Uhum. e se ajustar, se autorregular para Sim. ser filhos de uma mãe que estava no mercado, assim, que trabalhava, né, que estava Sim. muito ligada com o profissional. E que recebia muitas pessoas, né, era quase como viver em uma comunidade, assim, então de certa forma, isso parece ter sido, assim, um grande aprendizado também, né, de sair um pouco desse lugar até, assim, do ego, assim, né, de tipo, de ter a casinha, de ter o espacinho, de ter o conforto. Eles tiveram que aprender talvez, Ca né, cada um da se sua abrir muito, né. Cada um da sua maneira, né. Aham. Para uns era mais simples, para outros um pouco mais, desafiador, assim, no sentido de: "Ah, eu não queria muito isso", mas depois, assim, eles foram amadurecendo, entendendo o propósito e acho que isso fluiu. Aham. E mas assim, eu falo que a situação mais difícil para eles talvez tenha sido a separação, né. Aham. Quando eu fiz a minha separação, o meu filho mais novo tinha 4 anos. Uhum. Então eu acho que isso foi, assim, um grande, desafio, assim, um grande, eh assim, a dificuldade que eles tiveram de lidar com a imaturidade, assim, daquele momento, né, que quando a gente se separa é muito difícil, assim, Sim, essa adaptação, né. sim. E hoje, graças a Deus, assim, a gente tá com isso mais limpo no coração, acho que a gente foram muitos trabalhos terapêuticos, muitos Uhum. processos que a gente foi cuidando, né, Sim, tanto eu como o pai deles e eles, assim, para eles estarem num lugar melhor em relação a isso. sim. Mas, assim, talvez se eu fosse perguntar a dificuldade, foi essa, assim, Aham. foi, passar por esse processo, depois criar eles sozinhos. E a gente não poder estar numa família Sim. juntos, né, assim. Talvez esse tenha sido o grande ponto-chave de desafio para fazer esse chamado acontecer, assim, né, dentro dessa travessia. Juntar, assim, esse momento da maternidade, dos filhos, da separação, com o chamado da alma, né. Então Sim. talvez você sente que esse foi o ponto mais desafiador na trajetória, até agora, assim? Com eles, sim, com eles, Uhum. eu acho que foi assim, foi lidar com a separação, Aham. né. E
da trajetória profissional, assim, eu vejo que não são grandes desafios, mas são pequenos desafios que a gente vai costurando, assim, organizando à medida que vai passando. Porque lidar com as pessoas, né, por mais que Sim, espiritualizado, cuidado, terapeutizado que a gente seja, é um aprendizado sempre, sim, porque a gente está lidando com um outro universo, sim. né. Então, assim, fazer as parcerias, lidar com, por exemplo, com duplas funções, né, porque, a gente falou muito da maternidade, mas hoje eu falo, que eu sou muito mais uma empresária Sim, do que uma terapeuta. Então eu me vejo muito mais nessa parte de organização, de trabalhar com os retiros, de arrumar o lugar, de fazer as vendas, né, todo esse do que ao eu atender realmente, né. aham, Então fui fazendo essas transições na minha vida, aham. né, e assim, eu nunca tive nada, assim, como ser uma empreendedora, assim, Sim. sabe. Eu nunca na verdade, assim, acho que eu não imaginava que eu ia ser uma empresária, uma empreendedora. Eu fui Sim. fazer Quando eu fiz a mudança de profissão, eu fui fazer um curso de massagem ayurvédica, então, para todos os efeitos, eu sou uma Sim. massagista, né. Sou Mas muito mais que isso, né, porque o leque vai se abrindo e o chamado da vida junto com os aprendizados, né, então, junto com as demandas, né, porque então, você trabalhou como terapeuta, né, do espaço, mas hoje você é a pessoa que fala com as pessoas por trás, né, com os participantes que vão chegar, é você que tá falando, é você que faz a venda, é você que prepara, às vezes, a caminha ali, né, que é quando as pessoas chegam, né, você que recebe elas. Então são tantas funções, né, assim, que às vezes a maioria das pessoas nem imaginam, né, que engloba. e você falou uma coisa interessante que eu lembrei de uma fala de uma parceira minha que falou assim, que ela falou que frequenta vários espaços, né, eu frequento vários retiros, vários espaços, mas o Rumã tem um diferencial. Uhum. Ela fala assim, que quem tá na linha de frente é uma mulher. Aham. Né, assim, e então, assim, esse acolhimento que há por trás de cada detalhe, do sutil, né, Aham. assim, que eu não tinha pensado nisso, Sim, né, assim, o fato desse arranjo sim. que ficou, né. E então, Que esse olhar que vem do feminino, assim, né, que é pensar nessas sutilezas, né, que é você entrar ali na sala, né, que você chega para um retiro, você vai entrar ali no seu quarto, você vê que tem uma ervinha que foi colhida na horta. Você vê esses detalhes que no fim você sabe que uma mulher passou por ali, assim, né, que deixou ali uma essência, e que faz toda a diferença no final, né. é isso, cheirinho de palo santo, né, oferecer um chá que tá ligado com para acalmar, para ter bons sonhos, né, e assim, tantas coisas, né, tantos estímulos, tantos elementos que são colocados ali, né, que essa sensibilidade, assim, que Sim. nós mulheres temos, né. Mas assim, eu honro toda a ajuda que eu tive dos homens, mas eu achei interessante essa fala dela, assim, de trazer isso e, assim, uma outra coisa, assim, é que quando, a gente assume, né, esse lugar e como é importante a gente também, estar na linha de frente, Uhum. porque eu percebi, assim, que era importante eu estar conversando com cada, uma pessoa que vai prestar serviços, pra que aquilo estivesse mais próximo daquilo que eu quero manifestar, assim, Sim, não dava para sim. terceirizar: "Vai ser Terceirizar. isso por mim". Sim. Não, Colocar lá uma alma inteligência em tudo. artificial, né, para É, responder mensagem. isso, colocar sua alma em tudo, assim, tudo que você vai fazer, Sim, né. Que aí é assim que vai chegar no coração da outra pessoa, assim, né. sim. Aquilo que você tá emanando, que tá vibrando, assim, a verdade que você tá colocando naquilo que você, tá trazendo, né. Sim. E você é uma estudante, de Vedanta, né, você é muito conectada, assim, com essa cultura mais hindu, né. Sim. Eh, Conta pra gente um pouco, assim, o que te conecta tanto, assim, com essa cultura? Eu sei que você já fez algumas viagens pra Índia, né, Uhum. tem uma conexão também com ioga. Como que é pra você, assim? O que te pulsa, assim, nessa cultura?
Então, no meu caminho terapêutico, assim, dentro da psico, né, eu trabalhei muito, assim, entender o ego, né, as manifestações, as nossas emoções e tudo, né, então esse aprendizado foi fundamental para mim. Mas eu cheguei em um momento que eu estacionei, pá, vou ficar um tempo inteiro arranjando, organizando, conversando com o meu ego. Aí aí eu precisava de algo que realmente transcendesse, né. Uhum. E aí, eu cheguei no Vedanta, né, e o Vedanta, ele abriu a minha mente, assim, como eu posso ir além daquilo que eu acho que eu sou, né. É. Então, não vou ficar mais me condenando porque eu me separei ou porque eu não tenho competência, enfim, várias coisas que a gente às vezes se cobra, né. Aham. Mas que, assim, eu posso ir para um lugar maior dentro de mim, Uhum. né, assim, é como se eu tivesse, removesse aquilo que eu não sou, né, aquilo que eu acho que eu era, para entrar num lugar que eu sou, que é da minha natureza mesmo, Da sua né. essência mesmo. E aí pra mim, assim, a tradição védica, né, o estudo dos Vedas, ele é um manual pra vida, assim, né, me dá todos os elementos, assim, para que eu possa ter uma mente mais equilibrada, para que eu seja mais lúcida, é um caminho de sabedoria, sabe. Aham. E então, fez uma conexão instantânea comigo, né, e assim, minhas viagens pra Índia, assim, só reforçam, Sim. porque é uma cultura que me toca, assim, tanto nessa parte da devoção, da conexão com esse divino que eles fazem, da amorosidade, da simplicidade, e desse caminho da iluminação de um yogi, Uhum. né. Então, assim, é uma inspiração para mim, né, Aham. eu só sou uma estudante ainda, assim, sinto que tem muitas coisas, muitos elementos para chegar, mas eu sou muito grata, assim, por Hum. ter chego nesse conhecimento, Aham. né, que como que se fosse limpando a minha ignorância daquilo que eu achava que eu era, assim, sabe. Aham. Vai te E conectando com uma energia mais divina, assim, com o seu eu mais elevado, que vo é. com uma coisa mais vai limpando um pouco, você sente das sombras? Você sente consegue Ou com a identificação que a gente tinha, com quem eu acho que eu era, né. Quando eu me aham. apresentar: "Ah, eu sou a Alessandra, sou guardiã do romance", Aham, você vai desapegando um como pouco é, desses papéis, assim, desses sim, sim, é como se a gente estivesse mais ligada com o todo, assim, na a material. natureza, uma natureza da nossa natureza divina, assim. Aham. É muito difícil explicar isso, Sim. Isa, porque, assim, você tem esse conhecimento, mas é do sentir. E o que me ajudou foi a respiração, o renascimento. Quando a gente medita, Uhum. a gente faz uma meditação, a gente toca um mantra, é como se aquilo iluminasse dentro do nosso coração. Aham. Algo que você não sabe nem explicar, mas você só sente, assim, Exato. sente a força, você sente a conexão, espiritual, você sente um pulsar da vida, um Hum. amor, um amor que vai crescendo, assim, né, pela vida, pela vontade de estar aqui, por uma gratidão, assim, Sim. sabe. Você vai se desconectando um pouco do sofrimento, Total. da lamentação, dessas energias mais baixas, você vai se elevando, né, expandindo. É uma compreensão, não que eu não sofra, mas é uma compreensão diferente disso. Então, Aham. assim, eu tenho um luto, eu vou chorar. Aham. Então eu vou chorar porque tem uma saudade, tem uma dor, mas tem uma compreensão maior do ciclo, né, da Aham. vida. Então aquilo é uma passagem, é uma perspectiva, a pessoa tá aqui comigo agora ela tá em outro lugar, né. Aham. Então assim, isso ajuda a você não ficar presa Por na muito dor. tempo na dor. Porque eu sou humana, encarnei, então Sim. assim, eu sinto tudo, eu sinto raiva, não acha que eu tô iluminada não, longe disso. Ah, Sinto raiva, sinto todas as emoções sim. humanas, mas eu transito mais rápido por elas. Tá, eu Aham. tô com raiva, putz, que eu tenho que olhar aqui, né, o que tá pegando dentro de mim isso aqui ainda? Ah, é. Então eu não fico assim,
me culpando, Se me culpando por estar sentindo a raiva, porque às vezes a gente fica mais tempo na culpa da né, da sensação do que então você se permite sentir, mas consegue soltar ela com mais facilidade. vou aproveitar e trabalhar essa raiva, né, e olhar para Uhum. esses sentimentos humanos, né, só que olhando de um outro lugar, né, com mais compaixão, assim, por mim, Uhum. assim, né, porque Sim, eu resolvi fazer uma experiência humana, né. sei. Então em alguns momentos, assim, de expansão da consciência, assim, em alguns processos que eu busco, assim, eu olho, assim, para minhas mãos, eu falo assim: "Nossa, que legal, agora e o corpo?" Sim, Eu acho que eu fico encantada com o corpo, sim. assim, do tipo: "Nossa, que máximo, deixa eu aproveitar o que eu puder dessa Dessa experiência, experiência. que agora eu tenho essa possibilidade de estar aqui, de tocar as pessoas, de abraçar, de tocar a terra, de mergulhar na água", sabe, esse deslumbramento, assim, de Sim, de poder estar viva, sim. né. Você estava na floresta amazônica, Não estava. recente, tá ainda na força da floresta. Como foi essa experiência pra gente? Você sente que ir pra natureza, ir pra floresta, né, é uma das formas que te nutre pra você depois continuar nutrindo e recebendo outras pessoas? É uma das medicinas que você, busca se nutrir pra depois seguir nutrindo? Sim, tem isso que você disse, né, um cuidado, um lugar visitar lugares em que eu ainda não visitei dentro de mim, aonde que eu preciso mergulhar mais. Aham. E porque hoje a minha reflexão é que a espiritualidade, ela tá em vários lugares, né, ela não Uhum. tá só lá no Vedanta, na tradição védica. Uhum. Eu sou brasileira, né, É. então eu tô conectada. Quem são os meus ancestrais? Sim, eu Uhum. tenho ancestral português, tenho ancestral italiano, mas eu tenho ancestral indígena, né. Sim. Que vem de lá. E aí, daí, que é essa medicina? Que tem lá para eu olhar, né? Que eu vou beber? Que fonte é essa que eu também vou beber? Aham. Eh, e e aí, então, é assim, isso, me integra como ser humano, assim, né, é buscar de várias fontes, assim, o que isso tem para me trazer, né. E fora, assim, além da ligação com a floresta, que me fascina desde sempre, a ligação com a natureza, eu sou muito curiosa. Sim, você é geminiana, né, Ale? Eu tenho um total, lugar dentro de mim que gosta, assim, de Aham. experimentar coisas novas, que é ousado, assim, e aí, eu fui lá por conta das medicinas, daquilo que eles têm para oferecer, né. Uhum. E sempre quando eu vou buscar algo novo, eu quero o mais, alinhado, mais integrado com a verdade daquilo, né. Então se eu quero experimentar, uma medicina da floresta, eu vou pra floresta, Aham. né, assim, porque é lá que tá mais perto da egrégora, da força espiritual Uhum. daquilo, né, como se eu tivesse Na raiz, né, vai ali na raiz da isso, na raiz. Uhum. E então, assim, são muito importantes esses processos para mim, porque diferente de um lugar terapêutico que você está numa conversa, assim, com o seu Aham. terapeuta e você fala assim: "Nossa, as minhas questões com o meu pai vêm porque por conta da minha criação, da minha educação, lá-lá-lá", então você fica o tempo inteiro nessa conversa com você mesma, que é importante, mas que ela fica ali. Aham. Quando você entra num lugar de expansão, como uma medicina da floresta, né, no caso é a Uni que a gente usa, né, e é como se abrisse para você olhar de um lugar, assim, que além de você, assim, como se você apresentasse como um cenário: "Olha, a tua questão vem desse aspecto aqui", Aham. é como se houvesse um vislumbre Uhum. daquilo, né, para você enxergar, né, que além de você, Que não é assim. você, não é sua mente, é como se fosse uma terceira pessoa maior que você, Aham. te mostrando algo, assim, né, Sim, da sua própria história, né. isso, é uma expansão mesmo. Então você Uhum. tem compreensões que eu nunca tive em anos Tá. e anos de terapia, né, então assim, são, enxergar, abrir a visão mesmo, Uhum. né, a busca da visão, assim, de uma visão maior. E então eu sou muito grata às medicinas, assim, elas são muito desafiadoras, assim, porque nem tudo é flores, né, você mergulha, você chafurda na lama, assim, né. Então, assim, Sim. literalmente, né, você sai por todos os lados, né.
Como assim, Ale? Se você quiser aprofundar, a gente tá aqui pra ouvir de tudo um pouco. É, então assim, as medicinas, elas assim, principalmente quando elas são intensificadas, elas têm um processo de limpeza do corpo, né, tem muitas Aham, coisas que você tá nas suas vísceras, que você nem imagina, né, então que quando sai, assim, né, tá saindo pra fora, você tá desentupindo esses canais que estavam aham. presos com alguma emoção, com alguma história que estava engasgada, ela vem e fala assim: "Ó, isso aqui você está vomitando algo do quando você tinha 10 anos de idade, aquela Nossa. história com aquela fulana, tá-tá-tá". Você achou que tinha digerido, mas ela ainda Ah, tá aí, né? teu problema com as mulheres começou ali. Seu No problemas de competição começou ali, com aquela situação. Então você vomita e fala assim: "Puxa vida, é verdade, né". Então assim, e aí você fica mais cuidadosa, assim, com as é, relações, porque você sabe que tem um lugar ali que ficou ruim, né, que é. ficou mal resolvido. E aí, às vezes, quando você não vomita, né, o seu intestino solta, aí não solta no meio da força, você tem que sair correndo. Aquelas coisas, né? Limpeza, limpeza, mas você sabe que você tá passando o maior perrengue, né, assim, uma situação que é quando a gente fala assim: "Nossa, nunca mais vou fazer isso", né, Aham. porque é assim, é muita coragem, assim, é muita entrega, Né? é uma entrega pra morte, porque você não sabe o que você vai acontecer com o seu corpo, com a sua mente, muitas Uhum. vezes, né, porque você fica num lugar, assim, que tá além de você. Ao mesmo tempo, depois que você passa, vem uma força surreal, né, uma Aham. força de integridade, assim, né, Hum. de falar assim: "O que mais pode me ameaçar? Nada mais. Uhum. Fala qualquer coisa, tá tudo certo, Sim, né, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, assim, não tenho medo do que mais", sim. né. Então assim, eu reencontro com uma força, com a sua sabedoria, com aquela com um lugar, assim, de presença, né, assim, sua, da sua ancestralidade, da sua presença espiritual, né, então Sim. então, assim, eu sou muito agradecida por ter essa possibilidade de também ter acesso com os indígenas, né, e hoje é uma família expandida para mim, né, Sim, e ter percorrido o caminho da floresta. sim. É, que imagino que para além das medicinas, acho que só o fato de estar lá, né, assim, observando a vida deles, né, a realidade deles, isso já reverbera tantas coisas, né, assim, dentro de nós, assim. Pensando nisso, assim, a gente tá diante de um cenário global, né, que a gente vê guerra do outro lado do mundo, que a gente vê muitas coisas acontecendo, a gente vê esses povos originários, né, sustentando muitas coisas, assim, muitas questões ambientais que a gente tem em pauta hoje em dia, né. Pensando em todo esse cenário global, você se vê uma pessoa, uma mulher medicina otimista, assim, com o futuro da humanidade? O que que você sente, assim, no seu coração? Que a gente está em um caminho de evolução, de mudança, ou você acha que a gente ainda tem muitos aspectos desafiadores para como humanidade, assim, né, Uhum. para navegar ainda? Essa pergunta é difícil, né, porque, assim, a primeira resposta que vem dentro de mim é que sim, que eu me sinto otimista, porque eu sinto que eu tenho muitas coisas para fazer, assim, que eu tenho, que eu tô, que eu tenho possibilidade de trazer, coisas boas, assim, para a vida, né, então, Aham. assim, eu tenho recursos, assim, hoje para trazer as pessoas mais próxima da natureza, para poder estudar. Uhum. Então, assim, eu sempre acho que sim, que eu não entro num lugar derrotada, assim, sabe, por Aham. mais que o cenário seja desafiador. E os indígenas, eles ensinam uma coisa que é a resistência. Uhum. Então eles, assim, pensando nisso, eles são uma grande referência. Aham. Porque imagina, né, assim, todos esses povos originários que foram, quase que exterminados, muitos, Aham. né, e ir para a floresta e ver eles lá, guardiões das terras deles, assim, ensinando, trazendo os ensinos e hoje podendo viajar, levando para gente, né, a muita Aham. coisa do que eles têm, do que eles sabem, da sabedoria deles, das medicinas, da conexão espiritual. Já é uma resposta, né. Sim. E hoje as pessoas poder reconhecer isso, nós Sim. brasileiros poder honrar, né, que antes do
da coroa veio o cocar, né, Sim. então assim, Aham. quando a gente escuta um futuro é ancestral e a gente poder fazer esse resgate, e a gente tá fazendo, né, cada um no seu tempo, no seu Sim. processo, eu já vejo que a gente tá caminhando, né, então, assim, se eu olho pra trás e vejo a Alessandra lá de trás, adolescente, lá, eu já me sinto muito melhor, muito mais sábia, com muito mais conhecimento. Sim. Então eu falo assim, se eu for falar assim, eu tô muito bem, né, assim, eu consegui me desenvolver. Sim. Então, eu acho que é uma espiral, assim, a gente passa por momentos muito desafiadores, mas eu acho que eu vejo com bons olhos, assim, isso, né. E aí também quando só contar uma coisa, uma particularidade na aldeia, né, as brincadeiras das crianças são de resistência. É Tom muito de é muito resistência. interessante, né, assim, a forma como eles brincam, né, porque eles brincam, assim, de, por exemplo, eles se juntam e eles ficam segurando um pedaço de pau, assim, na mão, e aí tem que as pessoas têm que conseguir abrir a mão deles para tirar, né, então, assim, eles fecham, 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 não deixa ninguém abrir, assim, Uau! pra não ninguém pra afirmar que ela tem o direito de tirar, né, Aham. então a brincadeira das crianças são essas, assim, Já é né. aprender a ser a Isso, de resistência. ser resistência, de colocar o seu valor, de assumir quem você é, Uau! né, e a gente poder fazer isso dentro da nossa verdade, né, para que a gente possa construir ir construindo algo bom, né. Sim. Achei lindo, achei que você trouxe a resposta, né, assim, que veio que é o futuro é ancestral, né, Sim. e que antes da coroa veio o cocar. É. Uau, eu acho que a gente pode finalizar por aí. Acho que temos aí uma grande resposta. Uhum. Ale, agradeço Uhum. muito, me sinto muito honrada em ter você aqui, trazendo toda a sua medicina, toda a sua inspiração. Eh, quero falar para você deixar então um convite para quem sentir, né, É. convidar para estar vindo aqui para o espaço, para o Romã, se quiser deixar então essa mensagem final, assim, falando, né, quando que acontece, né, os retiros, tem todo mês, não tem? Faça esse convite aí para o pessoal, Sim, e aí acho que você pode. tá. Então, a gente tem um espaço aqui em Águas de São Pedro que chama Roma Ashram, que nós fazemos os retiros de autoconhecimento. São vários, com várias temáticas. Tem o Retiro das Mulheres, que tem o nome da Mulher Medicina, que é muito especial. Cada edição ela tem uma convidada, né? A próxima, nossa convidada vai trazer o Spiral Flow Dance, a edição de setembro. Depois tem ainda na Mulher Medicina, tem a edição de novembro, que vai ser com as vozes alquímicas, com 2 cantoras lindas que trazem o som, a voz da expressão, né. E tem o Retiro dos Homens também, o Homem Integral. Tem o se Nossa, eu me perco de tanto retiro. Tem o retiro de renascimento, que nós vamos explorar a respiração. E, tem um retiro novo, que agora é de movimento. E aí tem no site, no Instagram, que a gente pode deixar aqui para vocês pesquisarem, e é sempre uma alegria, assim, poder me conectar com as pessoas que chegam, que as pessoas que vêm várias vezes e que querem beber em vários momentos, né, uma oportunidade de se cuidar, de pausar a vida, de fazer um detox, né, tudo aquilo que a gente precisa para estar melhor. Então eu agradeço também você, Isa, pela oportunidade de estar aqui nesse canal, né, que seja muito auspicioso, abundante, que Amém. cresça e se expanda. Amém, arroa, axé, Xabá, xabá. xabá, xabá, salve todas as forças. Salve. Obrigada, Lê. Uhum. Mulher Medicina é um podcast que pulsa a verdade viva do coração. Fique aqui e acompanhe os próximos episódios.